Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Então, gente, hoje eu vou ler um pouquinho mais do Gênesis, vou tentar ler de uma forma um pouco mais rápida, mas eu também queria aproveitar esse vídeo aqui para falar um pouquinho. No último vídeo que eu mandei, eu falei um pouco sobre a importância da interpretação correta e o que é um grande dilema do meu ponto de vista, porque quem é aquele que vai dizer qual é a interpretação certa sobre a Bíblia? É uma coisa tão importante assim. E, bom, no meu ponto de vista, infelizmente, a gente não tem ninguém hoje, como, por exemplo, a gente tinha os apóstolos, lá no século I, para ter autoridade suficiente para dizer é ou não é isso. Se tivesse alguém assim, seria muito mais fácil. Mas eu acredito que não tem, tá bom? Então a gente fica dependente de uma exegese bem feita, o que também não deixa de ser uma coisa boa, tá? E talvez seja até mais interessante, porque se a gente não tem alguém que diz o que é certo e errado e fica a cargo da igreja inteira entender o texto, isso, do meu ponto de vista, nos faz sentir de forma mais forte o quanto a gente depende de Deus para entender quem Ele é. Uma coisa que era para ser óbvia, mas que, pelo menos para mim, não é muito, mas fica um pouco quando eu percebo como é difícil interpretar um texto. Muito bem. Eu queria ler um pouquinho aqui o Gênesis e já falei no outro vídeo, como eu disse, sobre a importância da interpretação correta. E nesse vídeo aqui, além de ler um pouco do Gênesis, eu queria falar um pouco sobre a importância do método, tá? Porque uma coisa está relacionada com a outra. Ou seja, o método de leitura que você vai utilizar para ler o texto está ligado de forma intrínseca com a questão da interpretação certa. Então, se você utilizar o método errado para ler um determinado tipo de texto, você vai estar muito provavelmente sendo desonesto com o autor do texto, não vai entender o que ele quis dizer, provavelmente, e vai acabar chegando em uma interpretação errada. Muito bem. Então, vamos então à leitura aqui do Gênesis. Eu vou recapitular de forma rápida o que já foi falado até aqui, para a gente voltar a ter uma linha de narrativa, raciocínio, para a gente poder partir dela, do que a gente já viu. E aí a gente vai seguir um pouco, tá? Eu não vou me apegar demais a detalhes agora, porque eu acho que será mais importante do Gênesis 1 até o Gênesis 3, tá? Daqui para frente, talvez não seja uma coisa tão importante a se fazer em vídeo. Sempre é importante a gente ler com calma e atenção em casa, na nossa leitura, isso daí sim. Mas, vamos lá. Bom, eu já abri aqui a Bíblia. Estou usando de novo a versão ARA, a Almeida Revista Atualizada, que foi a que eu utilizei nos vídeos em que eu li a Bíblia, tá? Eu acho que eu não vou sempre ler por ela, mas por enquanto eu vou continuar nela, vai. Então, no Gênesis 1, a gente viu que o autor vai dizer pra gente que Deus criou uma série de coisas, não só coisas, né? Criou o mundo, e aqui mundo provavelmente é um termo. Na época eles provavelmente não sabiam que existiam outros mundos, né? Mas aqui, quando ele nem fala mundo, na verdade, ele fala céus e terra. E lógico que ele estava se referindo ao que ele via. Então, céus são céus, terra é a terra. Mas, querendo ou não, muito provavelmente é uma. Eu não lembro a figura de linguagem, se é hipérbole, mas ele estava se referindo a tudo, tá? Provavelmente. Então hoje a gente sabe, existem outros planetas, existem outros sóis, etc, 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 que são estrelas. Mas tudo bem. Então, no Gênesis 1, o autor vai falar que Deus, ele não diz o nome desse Deus, mas ele vai chamar de Elohim, que traduzindo é Deus. Vai dizer que Deus criou tudo que existe nesse mundo. Não tudo, ele não fala exatamente assim, mas pra gente entender. No Gênesis 2, a partir do versículo 4, ele repete algumas coisas, porque até o finalzinho do Gênesis 1 já tinha sido criado
a terra, sol, lua, etc., plantas, animais e o ser humano. O Gênesis 2 ele recapitula um pouco disso. Vai recapitular, como a gente já viu. No Gênesis 3 tem aquele fatídico episódio da serpente, né, que conversa com Adão e Eva. Melhor, conversa com Eva, ou com a mulher, né? E aí ela come do fruto da árvore e dá para Adão, e Adão também come. E Deus promete algumas coisas no Gênesis 3, e ele prometeu que o descendente da mulher pisaria a cabeça da descendência da serpente. E aí eu acho que eu não falei no vídeo que eu li o Gênesis 3, mas serpente aqui, como eu falei inclusive num outro vídeo, vai se referir ao diabo, tá? Ou Satanás, enfim. E aí a gente chegou até a ler um pouquinho o Gênesis 4, que fala sobre aquele drama de Caim, que tinha vontade, né? Não vontade, mas ele sentiu ciúme de Abel, seu irmão, e desejou matá-lo. E aí Deus aparece para ele e fala: olha, Caim, o desejo do seu pecado será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. E aí eu falei que essa construção de frase parece muito com aquela que está no Gênesis, acho que no Gênesis 3, quando Deus vai falar para Eva que o desejo dela seria para o marido e o marido dominaria ela. A estrutura da construção das frases é semelhante demais. E aqui eu vou fazer só um parênteses rápido, porque que para mim isso salta aos olhos e me deixa intrigado se o autor do texto quis dizer alguma coisa com isso. Por causa do método de leitura que eu utilizo. Então, assim, existe mais de um método de ler o texto bíblico, não só a Bíblia, né, mas é o que a gente está falando aqui. E o meu método, não o meu porque eu criei, mas foi o que eu aprendi. O método que eu uso, né, melhor dizendo, se chama método gramático histórico. E o que esse método de leitura diz? Ele diz que a gente tem em mãos um texto e a gente acredita que esse texto chegou até nós com algumas ressalvas que eu vou fazer mais pra frente num outro vídeo, mas a gente acredita que esse texto chegou até nós da maneira como era para chegar, como era para ser mesmo. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com o que a gente tem em mãos. Mas o texto aparentemente foi editado por fulano de tal, ou por alguém que a gente não sabe quem é, lá no século V a.C., no período pós-exílico. Tudo bem. Tudo bem. A questão não é essa. A questão não é dizer que o texto nunca foi editado, etc. Não é isso. A questão é, cara, o texto se apresenta de uma forma e é com ele que a gente trabalha. Então, pensando nisso, a gente pode inferir que tudo que está no texto bíblico está como está por uma razão. Deu para entender? Então, assim, eu enxergo assim, cara, o autor, ou o editor, enfim, colocou de propósito uma construção de frase no Gênesis 3 que é praticamente idêntica a uma que aparece em Gênesis 4. Em uma ele está falando sobre a relação de Adão e Eva, na outra ele está falando sobre a relação de Caim e o pecado dele. Então, assim, o que isso quer dizer? Eu, Rodrigo, não sei. Algum exegeta brilhante que utilize o mesmo método que eu, que tem acesso a outras informações que eu não tenho, provavelmente vai saber dizer o que ele quis dizer, com muito mais acurácia. Eu fiz até o ponto de levantar a dúvida. Só que, por exemplo, num outro método de leitura chamado método histórico-crítico, quem utiliza esse método normalmente tende a pensar que o texto como a gente tem em mãos hoje em dia é um texto que não corresponde ao texto original que foi escrito e, portanto, não é tão inspirado assim. Não sei se exatamente são esses os termos que eles utilizam, tá? Posso estar sendo desonesto com os caras. Mas, em suma, cara, existiu um texto que foi escrito pelo autor original
E é um texto que não é igual a esse texto que a gente tem aqui hoje, porque esse texto foi editado, Então, o que eu sei que eles fazem em alguns trechos, não sei no Gênesis 4, Gênesis, não sei, mas em alguns trechos eles pegam o texto, leem e tentam identificar edições que foram feitas, e aí tem formas pelas quais eles fazem isso, para tentar determinar qual seria provavelmente o texto original da forma como ele foi escrito no início, antes das edições, né? Entendeu? O método histórico crítico mais ou menos é esse. Só que o grande problema desse método, a meu ver, é que você deixa de ter o texto como algo que você vai explorar. Então, assim, certas nuances que o texto traz, que você poderia utilizar para tentar entender se aquele padrão de escrito está querendo dizer alguma coisa a mais do que está escrito, você, no método histórico crítico, você acaba que não pode usar tanto assim, ou não pode usar, porque você não consegue utilizar o texto como ele veio para nossas mãos, admitindo que isso daqui do jeito que está aqui é uma fonte inspirada por Deus e que contém a verdade e tal. Então, assim, você perde o texto, entendeu? Então, cara, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, quando Jesus estava com 3 discípulos dele em um barquinho no mar, ou num rio, não lembro. E aí o mar da região ali passou a ter várias ondas e tal, e Jesus dormia no barco. E os discípulos tentando manter o barco ali e tal, não sei o quê. E aí um deles acorda Jesus e fala: mestre, não te importa que morramos e tal. E aí o cara que lê no método histórico crítico, ele vai ler e vai falar assim: olha, é muito improvável que um discípulo fosse falar com o seu mestre, ainda mais sendo Jesus, de uma maneira quase que repreendendo ele. Provavelmente o que ele disse: mestre, iremos morrer, enfim. E eles tentam, tipo assim, pensar qual provavelmente seria o texto que corresponde à fala original, não sei o quê. Mas você não tem como dizer. Você nunca vai ter como dizer: ah, não, é isso então. Então não é o texto, então a gente já sabe como é que é. Não tem como. Então, assim, você acaba que você perde uma fonte de recursos que você poder utilizar para tentar entender melhor. Então, assim, existem outros métodos que, na minha visão, são até piores do que esse histórico crítico que eu falei. Mas vou fechar esse parênteses que eu falei que ia ser pequeno, mas foi enorme. Eu nem li o texto ainda, já são 2 minutos e meio. Gente, é muito complicado falar de Bíblia, porque uma coisinha você vai explicar, come 10 minutos, cara. Mas tudo bem, é bom também que seja assim. Só um minutinho. Bom, eu lembro que no último vídeo eu falei bastante sobre o lance lá de Caim ter o desejo, enfim, de matar Abel. E eu não me lembro se eu cheguei a terminar de ler. Então, no versículo 8, o livro de Gênesis vai falar bem assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Pois, essa fala aqui é pesada. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão, etc. E Deus vai falar uma série de coisas aqui para ele. Eu não quero trabalhar esse texto aqui muito a fundo. E aí, por causa disso, eu vou pular um pouco, lá pro versículo 17, e vai falar que Caim coabitou com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E aí vai falar que Caim edificou uma cidade, ele chamou de Enoque, nome de seu filho e tal, e vai falar aqui sobre os filhos dele, filhos, netos, etc. E aí eu vou pular pro versículo 25, tá, gente? Gênesis 4, versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Isso aqui eu já falei no vídeo, no título do vídeo é Se Adão e Eva Foram Salvos, que aqui, quando Eva fala isso, cara, ela vai utilizar o mesmo termo que Deus tinha usado lá no Gênesis 3, quando ele prometeu que o descendente dela iria pisar a cabeça daquela serpente, ou a descendência dela. E aqui Eva tem um outro filho, e ela diz que Deus me deu um outro descendente em lugar de Abel. Então, assim, desde aquela época, Adão e Eva já estavam esperando o descendente, tá? Isso é uma coisa muito bonita. Mas vamos lá.
Versículo 26. A Sete, ou seja, o filho que ela teve depois, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E aqui parece que ele está fechando uma ideia, né? Eu não lembro, não sei se vocês lembram, mas no primeiro vídeo que eu fiz sobre o Gênesis, se eu não me engano, eu falei que o Gênesis, o livro, ele é dividido em partes pelo próprio livro. Ou seja, ele vai falar, esta é a história de, que em hebraico ele chama de Toledotes. Então, lá no Gênesis 2, versículo 3, se eu não me engano, deixa eu voltar um pouquinho aqui, não, Gênesis 2, versículo 4, vai falar, esta é a Gênese dos céus e da terra, que seria o Toledote, né, dos céus e terra. E mais pra frente, eu não me lembro se aqui no capítulo 5 é um Toledote novo, mas no capítulo 5, verso 1, mas no capítulo 5, versículo... Agora eu perdi. Deixa eu ver se eu acho aqui um minutinho. Aí. Se eu não me engano, no Gênesis 6, versículo 9, tem um outro Toledote, né? Vai falar assim, essa é a história de Noé, tá. Muito bem, voltando. Eu devia ter pegado antes de gravar o vídeo, mas tudo bem, hein? Não vai atrapalhar muito. No Gênesis capítulo 5, ele vai recapitular algumas coisas, então vai falar assim, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, ele chamou pelo nome de Adão, em hebraico, Adam, que quer dizer homem, no sentido de ser humano, tá? No dia em que foram criados. E, como a gente já tinha visto, eles tiveram um filho depois de Caim e Abel, chamado Sete. E no versículo 6, Gênesis 5, versículo 6, vai dizer que Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois ele viveu mais tempo, tá? Eu vou pulando para a gente um pouco mais rápido. Então, Sete viveu 105 anos e gerou a Enos, versículo 6. Depois, no versículo 9, diz, Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois, no versículo 12, Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalaleel, nome difícil. Depois, no versículo 15, Maalaleel viveu 65 anos e gerou a Jared. Versículo 18, Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois, no versículo 21, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, versículo 22. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Isso aqui é muito legal. E aí a gente chegou no versículo 25, que vai falar sobre Metusalém, que é quem? Filho de Enoque. Que Enoque? Esse que andou com Deus. Que era filho de fulano, de fulano, de fulano, que era filho de Sete, filho de Adão e Eva. Ok? Versículo 25. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. E, versículo 28, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, e essa parte aqui é intrigante, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Eu acho que esse versículo aqui, eu não fiz exegese dele ainda, mas me parece que é um versículo muito importante, no sentido de, por que Lameque fala isso? Porque, não estou falando, a minha dúvida não é como é que ele sabia que Noé ia exercer algum papel importante. Não é isso, mas por que ele fala sobre esses trabalhos deles, fadigas e tal? Eu acho que isso é importante para entender o que vai vir depois, tá? E aí vai falar, todos os dias de Lameque foram 767 anos e morreu. E aí, versículo 32, era Noé da idade de 500 anos, gerou a Sem, Cam e Jafé. Muito bem, o capítulo 6 é muito interessante, então eu vou deixar para um outro vídeo, porque esse aqui já está grande. Mas, duas coisas. Primeira, essas idades deles aqui, gente, talvez não sejam exatamente como estão aqui, tá? Talvez não sejam exatamente como está aqui, porque, se não me engano, no texto, no idioma original, em hebraico, você não tem os algarismos, tá? Assim, números. Então, os números eram representados por letras. Então, um exemplo para vocês verem,
Vou achar aqui, só um minutinho. Se vocês abrirem a Bíblia no Gênesis 4, versículo 24, que foi um dos que eu não li, mas vai falar sobre um homem chamado Lameque. E ele fala bem assim: 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. A minha versão fala isso, 70 vezes 7. Se eu for pegar outra versão, por exemplo, NVI, ela vai falar 77. Então, 70 vezes 7 é uma coisa, 77 é outra coisa. Então, assim, qual é o número que está aqui? Não sei se isso é tão relevante assim, mas é só um exemplo para vocês verem que essa história dos números não é tão simples assim. Então, eu não sei se, de fato, esses personagens bíblicos aqui do Gênesis 5 viveram tantos anos quanto estão aqui. Como eu não vou saber afirmar, eu não vou explorar muito isso. E normalmente eu vejo muita gente dizendo que não sabe ler genealogia e tal, mas eu não acho que seja uma coisa tão difícil, porque você não precisa decorar todos os nomes, você só precisa, assim, até onde eu entendo, você precisa saber mais ou menos de que linhagem fulano veio. Então, Noé, tudo bem. O pai dele, não sei quem foi. O avô, não sei quem foi. Mas lá em cima, ele veio de Sete, filho de Adão e Eva. E quem foi Sete? Sete foi o filho que Eva teve depois que Abel morreu, que gerou um filho chamado Enos, e a Bíblia diz que a partir dali começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, Noé não era descendente de Caim, era descendente de Sete. Isso é importante? Olha, é importante. Exatamente como? Não sei. Mas a genealogia normalmente está aí para isso, tá? Então, mais para frente, quando a gente pega Israel, a nação, né, você vai ter que certas funções só podiam ser realizadas por membros da tribo de levitas. Então, vamos ver, fulano é filho de Ciclano, neto de Beltrano, não sei o que, e descendente de Levi. Então beleza, então é levita. Entendeu? Isso às vezes é importante. Para não dizer sempre, né? Porque tudo que está na Bíblia, do meu ponto de vista, é importante. Eu queria ler mais, mas não vai dar, o vídeo está muito grande. Acho que deu para falar algumas coisas aqui, né? E, bom, não vou me delongar mais, porque senão vai ficar grande demais. E eu não pretendo ficar lendo coisas que eu não saiba trazer alguma coisa diferente, tá? Porque qualquer um pode pegar a Bíblia em casa e ler. E vai entender superficialmente, todo mundo vai entender. Então, se eu não souber aprofundar, não tiver nada novo assim para trazer, eu prefiro não ler, tá bom? Mas nesse capítulo 6 aqui tem algumas coisas interessantes, então eu vou ler também num outro vídeo, beleza? Fiquem com Deus e estamos aí, né? Vamos ver se a gente consegue abordar a Bíblia inteira. Até enquanto existir o YouTube, vou ter tempo para isso. Um abraço.